A paz do Senhor para todos. Nesta oportunidade, estamos aqui para falar da lição de número 3, que tem por título A Mordomia da Alma e do Espírito. Texto áureo, que encontra-se na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz o seguinte: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa verdade prática, que diz assim: ao lado do corpo, a alma e o espírito devem estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A nossa leitura diária, que encontra-se em Romanos, capítulo 5, versículo 12, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, primeira epístola de São João, capítulo 1, versículo 7, Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 22, diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós vemos que a nossa lição ela tem três tópicos: alma e espírito, a mordomia da alma e a mordomia do espírito. A palavra alma no hebraico nefesh, no grego psique, a palavra espírito no hebraico é ruach e no grego pneuma. São dois aspectos, alma e espírito, ou dois termos, que são muito complexo em si, até porque há correntes doutrinárias que ensinam que alma e espírito sejam a mesma coisa. Já a outra linha doutrinária teológica ensina que não. Alma, espírito e corpo. Três partes diferentes. Mas, como um preâmbulo dessa lição de número 3, devemos, sobretudo, examinar aqui um pouco esse texto que encontra-se na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, do qual está inserido o seguinte: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, nós vemos aqui que o texto vai tratar realmente de que alma e espírito são duas partes diferentes, que juntamente com o corpo constitui o ser humano. Quando nós observamos o texto de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, nós vemos que está escrito dessa maneira: E formou o Senhor, Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Nós vemos que aqui Deus pegou o homem do pó e formou.
mas soprou sobre o homem o fôlego de vida. No texto há um vocábulo em hebraico chamado nesamar e outro em aramaico chamado nismar, que significa a mesma coisa, que são correlatos, que significa respiração, vida. No momento em que o espírito, esse fôlego de vida, entrou nesse corpo, então o homem tornou-se um ser vivente, né? Então ele tornou a ter uma personalidade com suas faculdades mentais, intelectuais, discernimento, vontade, sentimentos, né? Todos esses pontos fundamentais a um ser vivo com faculdades mentais, né? Então nós vemos que aqui já indica três partes, né? Por exemplo, como nós vimos, o pó da terra formando o corpo, o espírito no qual Deus soprou sobre o homem e a alma, né, tornando assim o homem um ser vivente. Então podemos aqui em síntese, né, já entendermos que o espírito é reconhecido como o princípio da vida dado por Deus ao homem, a alma como resultante dessa vida no indivíduo, né? E o corpo como um organismo material animado pelo espírito e pela alma. Visto que, quando nós olhamos o texto de Eclesiastes, no qual está escrito que e o corpo volte ao pó da terra e o espírito volte a Deus, então alguns entendem que, dessa maneira, alma e espírito seja a mesma coisa, porque não se fala aqui sobre alma. Então, alguns entendem, fora de um contexto, de que alma e espírito seja a mesma coisa. Mas devemos lembrarmos que o corpo foi formado do pó da terra, o espírito foi dado a Deus, e na junção na união desses dois, gerou ou causou a alma, um ser vivente. Por isso que o texto em Gênesis fala, e o homem tornou-se um ser vivente. Pois bem, só que aqui nós temos que entender que Salomão, dentro da sua sapiência, no livro de Eclesiastes, ele está apenas fazendo uma síntese de que todos os homens vão morrer. E ao morrer, então o fôlego de vida é tirado. Então o fôlego de vida, o espírito volta a quem? A Deus. E o homem, o corpo, vai voltar ao pó de onde surgiu anteriormente, é a sua origem. Mas em relação à alma que subsiste nesse aspecto, a alma, ou seja, a vida, o ser, né, com as suas emoções, com seus pensamentos. É por isso que a alma é o homem interior, é o si mesmo. Este sobreviverá para prestar contas a Deus de tudo que realizou aqui no mundo físico. É por isso que quando nós lemos no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, a partir do versículo 5, diz assim, versículo 5 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Observe que, dentro desse preâmbulo aqui, alguns afirmam que na morte acaba a existência do homem, ele fica inconsciente, né? Porque eles vão buscar, né, um amparo em um texto dos Salmos, de número 146, acompanhe comigo, nos Salmos de número 146, eles vão entender que parece que não há consciência após a morte. Pois bem,
O Salmo de número 146, versículo 4, diz assim: sai-lhe o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Ou seja, quando Deus retira o fôlego de vida da pessoa, ou seja, o espírito sai, logo o homem morre. Então aqui eles entendem, algumas correntes doutrinárias entendem assim, que morrendo o homem perece os seus pensamentos, então ele não tem mais ciência ou consciência de absolutamente nada, corroborando-se com o texto de Eclesiastes que nós tínhamos lido, que diz assim, vou repetir, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então eles pegam esses textos, né, e fazem essa afirmação. Só que esquecem-se de um princípio textual, de uma boa exegese, que o versículo 6 diz assim: também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, observe que os vivos hão de morrer, mas quando aqui está dizendo que os mortos não sabem de coisa nenhuma, significa que os que já morreram não têm nenhuma ciência nem conhecimento do que se faz aqui na Terra, no mundo físico, visto que eles estão agora em um ambiente espiritual, já não pertence mais aqui à Terra. Ou seja, o corpo na morte, ele volta para o pó, o espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus que o deu, mas a alma, o ser, aquilo que foi resultado da junção do espírito e o corpo, vai prestar conta de uma vida que levou aqui na terra. Então, há sim uma consciência, uma responsabilidade pelos seus atos, visto que na Epístola aos Romanos está descrito que cada qual dará conta de si mesmo a Deus. Pois bem, mas nós vemos que dentro dessa questão da alma, né, do seu significado, a sua origem, há algumas correntes doutrinárias, né, ou algumas teorias que levantaram algumas teorias como a teoria da pré-existência, a teoria do criacionismo, a teoria participativa, a teoria do traducionismo. Essas teorias tentam dar respostas à alma e também ao espírito, aquilo que é gerado quando o homem torna a ser um ser vivo. Mas sobre isso falaremos em um outro áudio, pois eu quero abranger primeiro sobre essas teorias, a sua origem, os seus conceitos e refutá-las biblicamente. Por ora, vamos nos ater aqui na algumas questões sobre a alma. Pois bem, sabemos que a natureza do homem, ela é uma triunidade. Segundo nós depreendemos de Gênesis capítulo 2, verso 7, o homem se compõe aqui de três substâncias, né? O espírito, o corpo e a alma. Observe que no texto da primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e também em Hebreus, capítulo 4, verso 12, como já foi lido, aqui vai ater-se a três partes: o corpo, a alma e o espírito. Então, observe que, segundo um escritor, ele citou o seguinte: sendo homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com ele. Sendo ele alma, ele tem conhecimento de si próprio. Sendo corpo, tem, através dos sentidos, o conhecimento do mundo. Então, nós vemos que a alma é aquele princípio inteligente e vivificante que vai animar o corpo humano, usando os sentidos físicos como seus agentes na exploração das coisas materiais e os órgãos do corpo para se expressar e comunicar-se com esse mundo exterior.
Originalmente, a alma veio a existir em resultado do sopro sobrenatural de Deus, né? Então nós podemos descrever que como espiritual e vivente, porque opera por meio do corpo. No entanto, não devemos crer que a alma seja parte de Deus, pois a alma peca e Deus não peca, né? Então é correto dizer que é um dom, uma obra de Deus. Nós vemos que a alma, o que é a alma realmente? Sou eu com as próprias faculdades mentais, intelectuais, com o centro das emoções, com as vontades, com tudo aquilo que eu desejo fazer, né? É por isso, é o meu íntimo. É por isso que Jesus, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, né, ele vai expor algumas coisas em que o homem faz, né, ou seja, o íntimo, o interior do homem faz. Capítulo 7, a partir do versículo 21, ele diz: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Aí está se falando do que? Do ser, do interior do homem. Então, é esse ser interior que tem esses pensamentos e que vai externar esses pensamentos através do corpo, porque ele vai matar, ele vai furtar, ele vai fazer maldade, ele vai falar coisas enganosas, ele vai adulterar, vai se prostituir com o corpo, mas a alma, a sua vontade, o seu centro, o seu eu deseja fazer essas coisas, então vai se fazer mediante o corpo. E que, consequentemente, trará uma ruptura com a comunhão com Deus por causa do Espírito. Porque se o homem não tiver em comunhão com Deus, né, o seu espírito vai sentir. É por isso que em Romanos, capítulo 8, no versículo Romanos 8, no versículo 16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, logo, se nós somos filhos de Deus, há uma testificação do Espírito Santo com o nosso espírito, né? O nosso íntimo também. Então, nós devemos observar que a alma, ela distingue a vida humana e a vida dos animais das coisas inanimadas e também da vida inconsciente, como é a vida vegetal. Tanto os homens como os animais possuem almas, mas a palavra vida, né, que é alma no original, poderíamos dizer que as plantas também têm, em um certo sentido, um princípio de vida, mas não é uma alma consciente. A alma do homem o distingue dos animais, pois os animais possuem uma alma, mas é uma alma terrena que vive somente enquanto durar o corpo dele, o corpo animal aqui na terra. Como está descrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 21. A alma do homem é de uma qualidade diferente, sendo vivificada pelo espírito humano, como está escrito que toda carne não é a mesma carne, assim também sucede com a alma. Existe a alma humana e existe também a alma dos animais. Há uma certa diferença nesse ponto. E nós podemos também abrangermos que a alma ela pertence à parte imaterial do ser humano. Né? Alguns teólogos liberais, influenciados por filósofos como Platão e Descartes, criaram a doutrina da dicotomia, isto é, que o homem consiste apenas de corpo e alma, como se alma e espírito fossem uma só coisa. Mas nós devemos ficar com a palavra de Deus quando ela nos mostra que há três partes, até porque Deus é um ser trino composto da primeira pessoa
que é chamada de Pai, a segunda pessoa, que é chamada de Filho, e a terceira pessoa, que é chamada de Espírito Santo. Quando Deus formou o homem, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Logo, o homem então é composto de três partes, assim como Deus é trino. A alma, ela, com o sentido de respiração da vida, né? No hebraico, no Antigo Testamento, a palavra nefesh, significando respiração da vida ou a vida física, nós também devemos entender que quando Raquel, a esposa de Jacó, ela estava morrendo, o texto lá em Gênesis, capítulo 35, versículo 18, diz o seguinte: saindo-lhe a alma, né? Porque ela estava morrendo. Subentende-se que se trata de uma vida física. E nós vamos notar também que a alma do filho da viúva de Sarepta voltou a ele quando foi feita uma oração e há um pedido para que o menino retorne à vida, e aí a alma do menino volta. A alma, ela significando o sangue, né, como podemos ver em Deuteronômio capítulo 12, versículo 23, e também em Levítico capítulo 17, versículo 14, o sangue representa a vida física, sem a qual não há possibilidade de um homem viver. O sangue é a fonte da vida física, tanto para o homem como para os animais. Por isso, em um certo sentido estrito, a alma pode significar sangue. É nesse contexto aí. A alma, ela significando o indivíduo, ou seja, a alma como personalidade para dar distinção a cada pessoa. No latim, a palavra animus significa o ser pensante ou o ser racional, e cada alma distingue-se de outra pela individualidade, como podemos descrever isso lá em Romanos, no capítulo 13. Veja comigo, Romanos, capítulo 13. No versículo 1 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Veja que há uma individualidade. A vida física do homem, ela vai ser representada então pela respiração da vida e pelo sangue, que é a materialização dessa vida. Por isso, a Bíblia vai denominar o ser humano de alma vivente ou um ser vivente. O sentido do termo alma na Bíblia não é o mesmo que sangue, como afirmam alguns grupos heréticos, né? Quando a Bíblia diz que a alma está no sangue, como podemos ver em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 23, e também em Levítico 17, versículo 14, isto apenas ressalta a importância do sangue, sem o qual o homem não pode viver, mas a alma propriamente dita, como um componente imaterial do homem, não é o sangue. O corpo sem a vida física nada é e nada pode fazer, né? Então, Deus, que é o autor da vida, tanto física como espiritual, veja comigo aí no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando o apóstolo Paulo está fazendo uma palestra, uma ministração, veja comigo aí no versículo 28. Que diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, né? Então, nós podemos ver que toda a vida emana de Deus, ele é a fonte. Jesus identificou-se também dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. O apóstolo Paulo, ele confirmou esta fonte, que é Jesus, dizendo o seguinte: nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Observe que essa situação coloca o seguinte: o homem, ele é responsável pela preservação de sua vida física. Se ele é responsável pela preservação de sua vida física, logo a sua vida aqui na Terra tem que ser de uma boa conduta. Não pode corromper-se
Como o mundo foi corrompido por causa do pecado? Porque o homem desobedeceu e trouxe o pecado ao mundo. Com isso, Deus, então, trouxe um conhecimento para o homem, para que o homem viesse a endireitar-se, a andar no caminho correto, que é Jesus, e venha a ter novamente comunhão com ele, né? Então veja que o instinto de autopreservação visa a continuidade do ser humano. E no ato da criação, segundo a Bíblia, o homem foi feito, o homem foi feito alma vivente, né? Anteriormente, nós já tínhamos falado, né, sobre a mordomia do corpo em outro comentário da lição bíblica, né, como a obra de Deus. E ele é o instrumento da alma, por isso deve ser conservado sadio. E somos responsáveis pela vida, por isso devemos vivê-la sensata e com inteligência, segundo depreende-se do texto de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 9 e 10. Várias passagens bíblicas definem a alma como sendo limitada, né? No livro de Jó, no capítulo 7, versículo 1, no capítulo 14, versículo 5, em Jó, no capítulo 14, versículo 1, nos Salmos de número 89, versículo 47, vai também descrever como um breve pensamento, né, como um Salmo de número 90, versículo 9, como uma neblina instantânea, né, em Tiago, capítulo 4, versículo 14. Então, a despeito das limitações da vida por causa da queda dos nossos pais, né, por assim dizer, no Éden, com a queda de Adão e Eva, devemos então dar a vida o devido valor. Ela deve ser vivida no temor de Deus, como o apóstolo Pedro ressaltou na sua epístola, na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 17, na prática do bem, né? E no serviço a Deus. Devemos, então, observar que todas as obras feitas através do corpo serão julgadas na eternidade. Então, como crentes, nossas obras serão julgadas no tribunal de Cristo e após o arrebatamento dos vivos, a ressurreição dos mortos, como está descrito na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, vai haver um julgamento para recebimento do galardão. Os ímpios também prestarão contas um dia ante o grande trono branco, só que no juízo final, né, como está descrito no livro de Mateus, capítulo 25, e também no livro de Apocalipse, capítulo 20. A alma, ela não cessa de existir após a morte do corpo. A imagem e semelhança de Deus no homem refere-se à sua parte imaterial composta de alma e espírito. A parte material, o corpo, foi criada, porém, a parte para termos uma vida aqui na terra, né? Essa parte material que foi ortogada através do sopro divino, tornando-se alma vivente, né? Ou seja, o corpo, então Deus sopra o espírito, que é o fôlego de vida, e o homem torna-se um ser vivente, né? Então nós vemos que as palavras imagem e semelhança vão consistir principalmente nas características racionais e morais do homem, né? E não se trata apenas de imagens e semelhanças físicas, mas sim espirituais, porque Deus é espírito, né? E por imagem moral também entende-se a capacidade ortogada por Deus ao homem para pensar, raciocinar, escolher, ou seja, ter o livre-arbítrio, ter as opções, a vontade de fazer o que é certo e o que é errado, né? Com isso, nós entendemos que a nossa alma é um bem precioso que precisa ser preservada dos pecados que comprometem e, por fim, destroem a possibilidade de vida eterna para com Deus. Por isso que nós devemos ter um senso, uma observação sobre o intelecto, que é a parte da alma humana, né, que pensa, que raciocina, que decide, que julga, que conhece. Não devemos confundir com os órgãos do corpo, como o cérebro, né, que é um órgão físico, palpável, né, com a parte intelectual, que ela é sentida, mas não pode ser tocada. Diretamente ligados ao intelecto estão a imaginação, a memória, a razão. Esses valores precisam ser administrados pelo homem com zelo, o homem que tem temor a Deus. Caso contrário, vai se tornar um agente de Satanás. A imaginação, com ela o homem idealiza, projeta, e a Bíblia fala de uma geração corrompida nos dias de Noé, salientando o seguinte, que a sua imaginação era má,
perante os olhos de Deus, como podemos comprovar em Gênesis capítulo 6, versículo 5. E vivemos num século onde a imaginação tem resultado em inventos fantásticos, mas, entretanto, não podemos fugir do fato de que a imaginação é também utilizada para o mal da própria sociedade. Então, nós vemos que o homem ele também tem a memória, né, que através dela o homem vai armazenar no cérebro os fatos passados e presentes e vai reter ideias e conhecimentos adquiridos. Também observa-se pela sua razão, a qual vai capacitar o homem a pensar, a julgar, compreender a relação entre as coisas e distinguir o verdadeiro do falso, o bem e do mal. Então, nós também devemos observar que a nossa vontade, né, que é a aptidão da alma para fazer a escolha e para dirigir as suas atividades subsequentes de acordo com a escolha feita. É por isso que, quando o texto lá em Ezequiel diz assim no capítulo 18, verso 4, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a pessoa que pecar, essa morrerá. Mas também, por outro lado, nós vemos que o mandamento lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, que diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, olha aí, de toda a tua alma, né? De todo o teu poder. Observe que devemos o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Todo o nosso ser deve amar ao Senhor. Deus assim vos abençoe, em nome de Jesus. No próximo áudio estaremos comentando um pouco mais sobre agora o Espírito. Meus amados, ainda continuando sobre o comentário da alma, né? Só uma observação a ser feita. Sabemos que a primeira alma veio a existir como resultado de Deus ter soprado no homem o sopro de vida. Mas como chegaram a existir as almas desde esse tempo até os dias de hoje? Muitos estudantes se dividem em dois grupos de ideias diferentes. Um grupo afirma que cada alma individual, não proveniente dos pais, mas sim pela criação divina imediata, e aí eles vão citar textos como Isaías capítulo 57, versículo 16, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, Hebreus capítulo 12, versículo 9, Zacarias capítulo 12, versículo 1. Outros pensam que a alma é transmitida pelos pais e apontam o fato de que a transmissão da natureza pecaminosa de Adão à posteridade milita contra a criação divina de cada alma. Também o fato de que as características dos pais se transmitem à descendência. E vão citar passagens como João, capítulo 1, versículo 13, João, capítulo 3, versículo 6, Romanos, capítulo 5, versículo 12. A origem da alma pode explicar-se pela cooperação tanto do Criador como dos pais. No princípio de uma nova vida, a divina criação e o uso criativo de meios agem em cooperação. Por exemplo, o homem gera o homem em cooperação com o poder, com o Pai dos Espíritos, né? Ou seja, o poder de Deus domina e permeia o mundo. De que maneira que todas as criaturas venham a ter existência segundo as leis que ele ordenou. Portanto, os processos normais da reprodução humana põem em execução as leis da vida, fazendo com que a alma nasça no mundo. Veja que, porque o homem gera o homem em cooperação com o Pai dos Espíritos, ou seja, com Deus? Porque o homem, relacionando-se com a mulher, vai gerar um ser vivo. E gerando esse ser vivo só com a vontade de Deus, porque Deus é quem é o doador da vida. No momento em que se está tendo aquela fecundação, está gerando uma vida. E o texto diz que Deus é quem dá a vida a todos os homens. Com isso, existe essa participação, essa cooperação entre a, o sentido de multiplicação, porque Deus disse: vocês vão multiplicar-se, vão reproduzir-se, ou seja, o homem e a mulher unem-se, e aí gera um ser vivo, e assim sucessivamente. E Deus ele vai concedendo a vida. É Ele que é o doador da vida. Por isso que existe essa cooperação, né? Portanto, os processos normais da reprodução humana põem em execução essas leis da vida, né? Fazendo com que a alma
nasça no mundo. A origem de todas as formas de vida está encoberta por um véu de grande mistério. Basta observarmos o livro dos Salmos, de número 139, versículos 15 e 16. E também o livro de Jó, capítulo 10, versículo 8 a 12. Esse fato deve servir de aviso contra especulações sobre as coisas que estão além dos limites das declarações bíblicas. É por isso que tem coisas que nós devemos atermos e outras que devemos apenas silenciarmos, porque o Salmo de número 131, versículo 1, diz que nós não devemos nos ater em assuntos acima daquilo que pertence a nós, para o nosso conhecimento, porque há coisas que são reveladas para Deus e outras que são reveladas para os homens, né? A alma e o corpo, a relação da alma com o corpo pode ser descrita e ilustrada de uma maneira assim. A alma, ela é a depositária da vida, ela figura em tudo que pertence ao sustento, ao risco, à perda da vida. É por isso que, em muitos casos, a palavra alma, ela vai ter uma tradução como vida, né? Como vemos em alguns textos bíblicos. A vida é o entrosamento do corpo com a alma. E quando a alma e o corpo se separam, o corpo não existe mais, pois volta ao pó da terra. O que resta é apenas um grupo de partículas materiais no estado de rápida decomposição. Esse é o corpo voltando ao pó da terra. A alma, ela vai permear, né? E ela habita todas as partes do nosso corpo e afeta mais ou menos diretamente todos os nossos membros. Este fato explica por que as escrituras atribuem sentimentos ao coração, aos rins, né, às entranhas, sempre falando de sentido de coisas interiores. E esta mesma verdade de que a alma permeia o corpo explica por que em muitas passagens se descreve a alma executando atos corporais. As partes internas ou entranhas é uma expressão que geralmente descreve o entrosamento da alma com o corpo. Essas passagens vão descrever as partes internas como o centro dos sentimentos, de experiência espiritual e de sabedoria, mas também devemos notar que não é o tecido material que pensa e que sente, e sim a alma operando por meio desses tecidos. Corretamente falando, não é o coração de carne, mas a alma por meio do coração que sente, né? Então, por meio do corpo, a alma recebe suas impressões do mundo exterior. Essas impressões são percebidas por estes sentidos: a vista, a audição, o paladar, o olfato, o tato, e são transmitidas ao cérebro por via do sistema nervoso e por meio do cérebro, a alma então elabora essas impressões pelos processos do intelecto, ou seja, da razão, da memória, da imaginação, e então a alma ela vai atuar sobre essas impressões, enviando ordens às várias partes do corpo por via do cérebro e do sistema nervoso. Então, o que acontece? A alma ela estabelece o contato com o mundo por meio do corpo, que é o instrumento da alma. O sentir, o pensar, o exercer da vontade e outros atos, que são todos eles atividades da alma, ou seja, do nosso eu, do nosso íntimo, do nosso ser. É por isso que devemos conservar a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito irrepreensíveis para com Deus, né? Porque vivemos no mundo cheios de pecados, cheios de coisas que são nocivas à comunhão com Deus. Então nós devemos preservá-los e viver em santidade. Iremos falar depois sobre o Espírito. Deus abençoe em nome de Jesus.